Paz e graça, meus queridos. O apóstolo São Pedro botou um ponto final na história de lei. A lei de Moisés acabou, cerrou, findou em Cristo. A reunião em Jerusalém. Atos capítulo 15, do verso 1 ao 2, e vou fazer menção de outros versos aqui, amém? Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. No verso de número 5 vai dizer: Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: Os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Agora aqui vamos ver o que o apóstolo São Pedro falou. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Olha lá, é Pedro que está falando, tá? Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, quando a pessoa crê, Deus perdoa os pecados? Dorme com esse barulho. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? Que carga que era? Lei de Moisés? Obedecer lei de Moisés e circuncidar, não é verdade? Isso é carga, meu amigo. E essa carga nem nós, nem nos nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos, do mesmo modo que os não-judeus. Então todos que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, etc, etc. Mas o que é o cerne aqui, meu amado? É a lei de Moisés, é a circuncisão. Acabou a lei, acabou toda essa barganha. Quando a pessoa crê, Deus aceita ela. Então, acabou a discussão, né?